Tutmés III, o Napoleão do Egito Antigo. Tutmés III, ou Tutmoses III, foi o sexto faraó da 18ª dinastia egípcia, da época do Império Novo. O seu prenome ou nome de coração foi Menkaperre, o que significa estável é a manifestação de Ré. Teoricamente, governou mais de 50 anos, mas deve-se enquadrar neste período os 22 anos de reinado da sua tia e madrasta Hatshepsut, esposa de seu pai Tutmés II, que assumiu o trono durante a sua menoridade. As datas para o reinado de Tutmés III variam segundo os autores. Para Edward Frank Witt, terá reinado entre 1504 e 1450 a.C., enquanto que autores como Nicholas Grimal situam o seu reinado entre 1479 e 1425 a.C. Tutmés III notabilizou-se pela sua atividade militar, mas também pela sua intensa atividade construtora. Alguns autores consideram-no como um dos faraós mais importantes do Antigo Egito, tendo mesmo sido apelidado de Napoleão do Egito por James Henry Breasted. A família de Tutmés III. Tutmés III era filho do faraó Tutmés II e de uma concubina chamada Isis, a esposa principal de Tutmés II, ou a Grande Esposa Real, de acordo com o título da época. Era sua meia-irmã Hatshepsut. Este casamento não gerou nenhum filho homem, tendo Tutmés II, antes de falecer, nomeado como sucessor Tutmés III. Contudo, uma vez que Tutmés era demasiado novo para reinar quando seu pai morreu, a sua tia e madrasta Hatshepsut tornou-se regente. Tutmés III, apesar de ser escolhido, não era capaz de dar conta às tarefas de um faraó, de maneira que a rainha Hatshepsut assumiu o poder em uma regência institucionalizada a partir da coroação do jovem rei. Hatshepsut governa no lugar de Tutmés III. No segundo ou terceiro ano da sua regência, Hatshepsut decide alterar o seu estatuto de Grande Esposa Real de Tutmés II, fazendo-se coroar como faraó, tendo recebido o apoio de altos funcionários como o intendente-geral e arquiteto Senemut, o vizir Amós, o escriba real Senemiá e sumo sacerdote de Amon, Rapuzeneb. Hatshepsut assumiu os atributos e prerrogativas dos faraós, como o uso da barba postiça e de uma titulatura. A rainha recorreu também a uma ficção mitológica, através da qual se apresentava como a filha do deus Amon, que se tinha unido com o aspecto do seu pai, a sua mãe, a rainha Amoses Nebeta. Hatshepsut governou como faraó durante 22 anos. Apesar de ter sido relegado para segundo plano, Tutmés recebeu uma educação que se adequava ao estatuto, tendo sido instruído nas artes militares. É provável que Hatshepsut tenha atribuído a Tutmés o comando de uma expedição militar à Núbia e a outras terras estrangeiras. Tutmés casou com uma filha de Hatshepsut, Neferure, que faleceu no 11º ano do reinado de Hatshepsut. Tutmés teve também como esposas Hatshepsut II, Meritré e Setiá. Da primeira, que alguns consideram ser uma filha de Hatshepsut, nasceram a princesa Meritamon, Amenófis II, seu sucessor, o príncipe Mequenperre, a princesa Isis, outra princesa chamada Meritamon e a princesa Nebetunete. Satiá, filha de uma enfermeira real, ostentou os títulos de Grande Esposa Real e Esposa do Deus. Desta rainha não se conhecem filhos. Para além disso, teve várias esposas estrangeiras que serviram como alianças internacionais com príncipes sírios e cananeus.
Assim que se tornou rei, o que se verificou após a morte da sua madrasta, Thutmés III ordenou a destruição de estátuas de Hatshepsut e mandou apagar as inscrições do nome dela, presentes nos monumentos, substituindo-os pelo nome de seu avô, de seu pai ou pelo seu próprio nome. Ele fez isso para não permitir que ela fosse relembrada, como um ato de pesada vingança por ter parte de seu reinado roubado, pois de acordo com a religião cultuada no Egito Antigo, apagar o nome de alguém é condená-lo à morte eterna, visto que a cada vez que o nome de um indivíduo morto era mencionado no mundo dos vivos, seria dado ao morto pão e cerveja no mundo dos mortos. Lembrando também que temos um vídeo neste canal que fala com mais profundidade sobre Hatshepsut, é só clicar no card acima ou na descrição desse vídeo. Thutmés também legitimou o seu poder através do deus Amon, como revelam inscrições gravadas em monumentos. De acordo com estas, numa ocasião que Thutmés se encontrava no templo de Karnak, a estátua de Amon, que viajava na sua barca sagrada, e os sacerdotes que a carregavam prostraram-se perante o novo monarca. O reinado e campanhas militares. Nos 34 anos que esteve no poder, Thutmés III empreendeu 17 campanhas na região da Síria e Palestina, todas muito bem sucedidas. Em resultado destas campanhas, o Egito expandiu seu domínio até o rio Eufrates. O relato dessas campanhas, conhecida como os Anais de Thutmés III, encontra-se registrado nas paredes do Santuário da Barca em Karnak, tendo sido da autoria do arquivista e escriba real Tianuni, que fez uma expedição até Mitanni, após cruzar o rio Eufrates, e estendeu suas conquistas até a região de Napata, no Sudão. Além disso, estabeleceu contatos comerciais com reinos vizinhos. No próprio ano em que assumiu o poder, Thutmés teve que fazer frente a uma revolta dos povos da região da Síria Palestina, liderados pelo príncipe de Kadesh e com o apoio de Mitanni. Desde o início do Império Novo, que os egípcios seguiram uma política que visavam afastar do Egito os povos da Síria Palestina. Por sua vez, o Império Mitanni, cujo núcleo situava-se entre o rio Tigre e o rio Eufrates, fomentava a revolta das populações desta região contra o Egito, para que estas não fossem uma ameaça ao seu império. A primeira campanha militar de Thutmés III. A primeira campanha partiu da região oriental do Delta, passou pela cidade de Gaza e até se chegar a Yeren, ao sul do Monte Carmelo, onde se reuniu um conselho de guerra. Em Megido, a sudeste da moderna cidade de Haifa, encontraram-se os inimigos do Egito, o príncipe Kadesh e as suas forças aliadas. 3 estradas ligavam Yeren a Megido, 2 largas e uma estreita e difícil, já que passava por um desfiladeiro. Os conselheiros do rei recomendaram evitar a estrada estreita, dado que em caso de ataque o exército sofreria bastante. Thutmés III teve uma opinião contrária e ordenou que seguisse pela via mais estreita, que era a mais rápida. Megido foi cercada durante 7 meses, até se render ao exército egípcio. Thutmés partiu depois em direção a Tiro, tomando as cidades de Yanoam, Núges e Erenqueru. Em resultado da vitória em Megido, o Egito consegue um espólio de guerra que incluíam bens como 894 carros de guerra, 2 cobertos em ouro e 2.000 cavalos. No 33º ano do seu reinado, Thutmés realiza uma campanha que atinge o próprio reino de Mitanni. O faraó ordena a construção de vários barcos em madeira de cedro, que são colocados em carroças puxadas por bois, e que serviriam para atravessar o rio Eufrates. O confronto não está descrito em pormenores nas fontes históricas, mas sabe-se que o seu resultado foi a fuga do rei Mitanni e a tomada dos soldados e de mulheres do seu harém.
Em comemoração pela vitória, Thutmose manda erguer uma estela junto ao rio, ao lado de uma estela que tinha sido erguida pelo seu avô Thutmose I. De regresso ao Egito, aproveita para caçar elefantes no Vale de Orontes. De acordo com as fontes, o faraó teria sido imprudente, enfurecendo os animais que se encontravam num lago, tendo sido necessário que um dos seus militares, Amenebebe, entrasse na água para salvá-lo. A administração de Thutmose III. Thutmose desenvolveu um grande desenvolvimento sistema administrativo. Nele, os governantes de estados súditos viam-se obrigados a pagar tributos anuais ao Egito. Esses governantes deveriam também obedecer ao representante do faraó em sua região. Thutmose III também acolheu na sua corte em Tebas 36 jovens príncipes oriundos das regiões subjugadas que eram educados de acordo com os costumes egípcios. Quando estes se tornassem adultos, retornavam às suas terras natais, estando garantida a lealdade ao Egito. Quando Hatshepsut havia resolvido que queria assumir o comando do Egito, ela conseguiu o apoio do grande clero de Amon, graças a grandes somas de dinheiro. Agora, os sacerdotes ofereciam perigo a Thutmose III. Ele então, para contentá-los, ampliou seus domínios. Entretanto, ao mesmo tempo, acabou por diminuir sua influência, nomeando sumos sacerdotes e amigos seus. Nos últimos anos de seu reinado, Thutmose III dividiu suas atividades com seu filho primogênito, o jovem Amenófis. A atividade construtora de Thutmose III. Thutmose também implementou uma grande atividade construtora, erguendo grandes obras. Isso foi possível em grande parte graças à grande receita obtidas através dos tributos pagos pelos povos submetidos, pelo saque de guerras e pelo ouro oriundo da Núbia. Tal atividade só viria a ser alcançada séculos mais tarde por Ramsés II. O local de maior expressão desta atividade construtora foi o Templo de Amon, em Karnak. Neles foram erguidos 2 obeliscos que se encontram hoje em dia em Roma e em Istambul, e acrescentado 2 pilotes. As colunas de madeiras do templo foram substituídas por colunas de pedra, tendo também sido construída um novo santuário para a barca divina. A leste do grande templo de Karnak construiu-se em blocos de aranito, uma estrutura denominada Akmenu, Salas das Festas, que tinha entre seus objetivos servir como espaço de celebração da festa sede do faraó. Neste existe uma pequena sala com 4 colunas papiriformes, em cujas paredes estão representados animais e plantas da Síria, razão pela qual a sala é conhecida como Jardim Botânico. O templo de Ra, em Heliópolis, recebeu também 2 obeliscos, que se encontram hoje no Central Park de Nova York e no rio Tâmisa, em Londres. Outros locais do Egito onde também se fizeram sentir os trabalhos ordenados pelo faraó foram Tebas, com Ombo, Hermante, Tode, Midamude, Dendera e Esna. Na Núbia foram efetuadas obras nos sítios de Buen, Sais, Faras, Daca, Arco, Cuban, Semna e Jebel Barkal. O túmulo de Thutmose III. Thutmose mandou construir o seu templo funerário em Deir el-Bahri, entre os templos de Mentuhotep II e de Hatshepsut. O templo descoberto em 1962 não possui a grandiosidade do templo da madrasta. Thutmose III foi enterrado no Vale dos Reis, na tumba KV34, descoberta em 1898 pelo egiptólogo francês Victor Loret. À semelhança do que aconteceu com outros túmulos, este também foi alvo de pilhagens.
As suas paredes encontravam-se decoradas com figuras esguias pintadas a negro e vermelho, sobre o fundo cinzento que pretendia simular o aspecto de um papiro, encontrando-se nelas a versão mais completa do livro de Amiduate, que fornecia ao faraó defunto um mapa do mundo dos mortos e feitiços protetores, e a versão mais antiga que se conhece da Litânia de Ra. A sua múmia foi encontrada em 1889, num estado danificado no esconderijo de Deir el-Bahri, para onde tinha sido trasladada pelos sacerdotes da 21ª dinastia, que pretendiam proporcionar-lhe uma maior segurança e, consequentemente, garantir a vida eterna do faraó. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre Thutmose III? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!